Retornando ao nosso estudo em Gênesis, e agora a partir do capítulo 27, tendo estudado até então a história de Abraão, como quinta sessão do nosso estudo, estamos dando continuidade e naturalmente estamos na sexta parte, estudo da vida de Isaac, com a observação de que estamos prosseguindo capítulo após capítulo de Gênesis, e com isso as histórias dos patriarcas se entrelaçam. Ainda mais agora, falando de Isaac, vamos estar falando também de Jacó, e na sequência também estaremos simultaneamente falando da última parte do nosso estudo, a oitava sessão, que é a história de José. Mas agora estamos já na velhice de Isaac. Após as considerações iniciais, abrindo o capítulo 27 de Gênesis, lemos o que a Bíblia deixa registrado para nós no verso 1, e que assim diz: E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. A sequência desses versos, temos que Isaac quer abençoar a Esaú, seu filho primogênito, com as bênçãos de Deus, o que era normal dentro do plano humano, de que o primogênito era abençoado pelo pai com bênçãos especiais. Ele chama então a Esaú e diz a Esaú que vá procurar uma caça, prepare, vamos colocar na linguagem nossa, um cozido gostoso, e traga para ele, e que ele, satisfeito com o alimento, também venha abençoar a Esaú. Esta é a história. Qual é a palavra que Deus disse a Rebeca? Aí temos a sequência, um ponto não muito fácil de acompanharmos, mas precisamos estar atentos. Porque diz a palavra para nós, no verso 6, que Rebeca, ouvindo aquilo, apressa-se e chama Jacó, dizendo a Jacó: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, e conta a história. E ela, a mãe, Rebeca, esposa de Isaac, diz a ele agora, a Jacó, que vá rapidamente até ao rebanho e traga ali 2 cabritinhos, para que ela, esposa, preparasse rapidamente um cozido como o pai gostava, e ele, Jacó, deveria entrar levando o preparado, o alimento, e assim receber as bênçãos do pai Isaac. Quem está fazendo todo o projeto, que é um engano, que é um fingimento, é uma esperteza, é a Rebeca. Mas observem o que é que Jacó diz para a mãe. Verso 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição,
e não bênção. Verso 13, a mãe lhe responde: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz e vai e traze-mos. E o fato acontece. Jacó vai ao rebanho, traz rapidamente cabritinhos, a mãe prepara o alimento gostoso, ainda usa de artifício, colocando em Jacó as vestes de seu irmão Esaú, vestes de gala, ou seja, de festa, de dia solene, cobre o seu pescoço com a pele do animalzinho, também as suas mãos são cobertas, as mãos de Jacó, e vai Jacó entrando na presença do pai e dizendo que já estava pronto o guisado cozido. O pai estranha. Observe que há engano, há mentira. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó. Porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. A narrativa segue um pouco mais, porque Isaque se alimenta e ainda mais uma vez chama o filho para perto, verso 26, e disse Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E vem a bênção. Observe os termos da bênção. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor, ou dominador, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Pronto. E Jacó, disfarçado de Esaú, recebe estas bênçãos. Como era de se esperar, em um momento posterior, Esaú chega. E de igual forma diz: pai, levanta, senta-te, porque já trouxe o guisado. O verso 33 mostra que Isaque estremece de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o, também será bendito. De imediato Esaú percebe que foi Jacó. E usa a expressão: não é o seu nome Jacó? Já tem me enganado 2 vezes. Porque já comprou a primogenitura e agora leva a minha bênção. E pede ao pai: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? O senhor só tem uma bênção, meu pai? E Isaque responde: eu abençoei-o e coloquei-o por dominador e senhor sobre ti. Mas por fim, Esaú chorando, Isaque pronuncia umas palavras de bênção. Vamos ver as bênçãos. Verso 39 e 40. Assim diz Isaque: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra,
e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. Que bênção! Que na verdade não era bênção, era meia bênção, uma parte de bênção. Mas é magnífico ver alguns detalhes na palavra de Deus. Vamos ver se alcançamos a oportunidade de expressar isto. Quero retornar ao princípio dessa nossa leitura no capítulo 27. Já defendemos antes aquela expressão da palavra Jacó. Jacó não significa mentiroso. Jacó não significa enganador. Jacó significa suplantador. Aquele que vai ter a preeminência, vai estar à frente. E isso não foi homem quem disse, foi Deus. Na verdade, neste ato que estamos aqui lendo, há engano, há mentira. Mas, pergunto, Deus não disse que seria Jacó que estaria à frente? Quem recebeu esta palavra? A mãe, Rebeca. Eu entendo disso aqui, irmãos, observe, que a mãe, na verdade, não estava querendo enganar o pai, o marido, não estava querendo colocar Jacó num perigo de maldição, se o pai descobrisse. A mãe estava preocupada com a palavra que ela recebeu de Deus. Na verdade, no meu ver, Rebeca ajudou o marido a não errar. Se Deus disse que era Jacó, ainda que Isaac abençoasse a Esaú, entretanto, se Deus já falou que é Jacó, quem pode mudar isso? Não seria Isaac. Isaac estaria errando, e seria um vexame para o nosso patriarca, dizendo ele uma bênção que Deus lá no céu diria, não estou nisto. Então vemos uma Rebeca que estava mais confiante na palavra de Deus do que o marido Isaac, que ainda que era o patriarca, nessa hora estava preocupado um pouquinho com um momento de deliciar o alimento especial e abençoar o seu filho, porque estava em perigo de morrer logo. Ideia dele. Irmãos, Isaac, desde o princípio da vida de seus filhos, ele amou a Esaú, não no sentido do amor de quem está procurando o desígnio de Deus, mas de um pai orgulhoso de ter um homem forte, caçador em casa. E não teve muito em conta o Jacó, que era caseiro, não era dado a outras coisas. Mas vamos captar, irmãos, a história de Jacó um pouquinho antes. Jacó amava, desejava, fazia tudo para ganhar a bênção de Deus. Ele queria as coisas de Deus. E temos a palavra que, de vez em quando, precisamos lembrar: amo aos que me amam. Jacó não quer enganar o pai, ele está obedecendo a mãe. Agora, imaginem os irmãos, se Isaac tem vista, enxerga, se tem uma boa audição, não daria para ser enganado.
Então, a própria cegueira sobre Isaac já foi uma providência de Deus. Ou não vem de Deus o ver e não ver, falar e não falar, gerar e não gerar? Então Deus olhou o coração de Isaac e disse: ele não vai entender. E Deus deu um jeito de Isaac não vir a ser, vamos dizer assim, envergonhado, desprezado por uma palavra que trouxesse e que Deus não iria confirmar. Lembremos também, irmãos, de outra palavra que está escrita: a nós pertence a vergonha de rosto, mas a Deus toda a verdade. Então, nisto, me coloco outra vez como advogada do Jacó e da Rebeca. Eles estão atentos ao que Deus determinou que acontecesse. E se passarmos as páginas e irmos para Romanos, e irmos para outras passagens mais, vamos concluir a palavra que diz: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Palavra que Deus mesmo disse, e disse isso antes que os dois viessem à luz, para mostrar que não é conforme os passos do homem, mas o desígnio de Deus. Nossa vida, irmãos, está totalmente nas mãos de Deus. O bom para nós não é sermos isso ou aquilo, termos fama ou dinheiro ou qualquer outra coisa. É estarmos na posição que Deus quer que estejamos. Isso é o correto, e é a bênção, e é a nossa vitória, e é a aprovação para a vida eterna. Então, quem que seria o abençoado? Jacó. Todo esse episódio difícil de explicar, entretanto, enobrece o desígnio de Deus. A palavra que Deus disse, Ele cuida para que se cumpra. Quem foi que trabalhou nisso? Rebeca. Quem mais trabalhou nisso? O próprio Deus dando cegueira a Isaac. E atentem, que Isaac vai viver muito tempo ainda. Então aquela cegueira precoce, como eu disse, é providência de Deus. Mas continuemos. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, verso 41 em diante, nós temos Esaú aborrecido com a bênção que o pai lhe deu. Não é nada. Irado contra Jacó, que ao seu ver, e vamos dizer que sim, o enganou. Mas pergunto, ele não vendeu a primogenitura? Então ele estava querendo uma bênção que ele já tinha vendido. Não pertencia a ele mesmo. Não pertencia. E promete de que, falecendo seu pai Isaque, certamente ele, Esaú, mataria seu irmão Jacó. Isto vem ao ouvido de Rebeca. Rebeca fala para Jacó e diz para ele: ó, vai embora, vai para a casa de meu irmão e procure para você esposa lá. Só que, como este fato, esta ordem dependia do pai, o patriarca Isaque, Rebeca vai até Isaque e começa a lamentação. Que será da minha vida se Jacó casar aqui com uma cananeia, conforme Esaú? O que ela quer dizer? Se as esposas, duas já, de Esaú eram cananeias e eram uma perturbação para Isaque e para ela Rebeca, agora imagina se Jacó também casasse. Ela apelou para esse lado.
E lembremos que Isaac estava casado com Rebeca, que fora trazida do parentesco. Eu creio que ela entrou no ponto importante com Isaac. Quando você casou comigo, seu pai Abraão não deixou você casar aqui. Buscou esposa entre os parentes. E ela induz então a Isaac que mande Jacó lá para a Mesopotâmia, Padã Arã, para buscar esposa do parentesco também. Continua aquela ideia, irmãos, constante, casamento é importante. Casar entre os da parentela. Não entrar em julgo desigual. Mas vamos continuar na palavra que temos. E isso acontece. Jacó vai sair para a viagem. Mas antes de sair, entrando agora no capítulo 28, Isaac chama a Jacó e vai abençoá-lo, não só enviar a Jacó para buscar uma esposa. E observe, mas que os anos estão passando, o Jacó está descansado. Não está com pressa de casar. O verso 3 diz assim, palavra de Isaac: E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e à tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Essas são as palavras agora. E qual foram as palavras anteriores? Se prestarmos atenção, as bênçãos anteriores foi num aspecto totalmente diferente. Não houve em Isaac um destaque de abençoar em nome de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Aqui nós temos um Isaac agora mais desperto, mais atento, chamando a Jacó, sem sombra de dúvida, sem estar sendo enganado. Isaac o abençoa e observe, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Palavra muito mais forte do que as palavras anteriores que tinha dado para o mesmo Jacó. Isso me faz entender que Isaac percebeu, caiu em si. E agora ele usa a expressão de bênçãos que ele recebeu do pai Abraão. Então Isaac entendeu. E não teve como enganado. Agora não. Ele já se tem como orientado para a forma certa que Deus queria fazer. Está bom. Continuemos. Nesse ponto em que acontece de Jacó ser enviado para casar entre os parentes, vemos uma atitude de Esaú. Esaú percebeu, meu pai, minha mãe, mandaram Jacó buscar esposa dos parentes. De entre os parentes. E ele também, agora, vai atrás de Ismael, que seria como que um parente próximo, porque é filho de Abraão também, seu tio, vamos dizer assim. Verso 9, e foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Foi buscar a esposa no meio dos parentes, achando que agora ia corrigir o erro da vida. Ficou com 3.
Irmãos, as nossas justiças são trapos de imundícia mesmo. Ele foi buscar esposa no meio da parentela, rejeitada da bênção espiritual. Ele não entendeu o parentesco. O parentesco não é alguém da igreja. O parentesco não é alguém próximo. É alguém segundo a mesma fé que nós temos em Deus. Mais uma vez, Esaú está enganado e errando. E como se diz, um abismo chama outro abismo. E assim, ele não é mais bígamo. Já está numa situação um pouquinho pior. Mas vamos em frente. O verso 10 em diante, temos Jacó na sua caminhada para a Mesopotâmia. Agora não chamado Mesopotâmia nessa altura, mas chamada a região de Padã Arã. E no caminho vem escurecer e ele vai descansar, dormir, passando a noite. Prepara uma pedra como travesseiro, deita-se, naturalmente dorme e tem um sonho. Que sonhou? Verso 12. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor, Deus, estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Agora é Deus abençoando a Jacó. Deus está enganado? Deus distraiu, pensou que estava abençoando Esaú, mas era Jacó? Não. Então observe, a bênção tinha que cair mesmo em Jacó. Quem estava errando naquela oportunidade era o Isaque. E também, naturalmente, Esaú, porque tinha vendido já a primogenitura. E Deus o abençoa, com a bênção de Abraão, a bênção de Isaque, renovando a promessa de que aquela terra seria da sua descendência. Uma grande descendência. Está bom. Verso 16 em diante, Jacó acorda do sono, lembra da visão, estremece no sentido de zelo, entendendo no seu modo de ver que ali era casa de Deus, e chama aquele lugar de Betel. A expressão Betel significa casa de Deus. É dele aquela expressão que diz: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Em continuação, nós temos Jacó, conforme o costume da época, tomando aquela pedra que lhe serviu de travesseiro, e usa aquela pedra como um marco, como sendo um testemunho de um pacto, de uma aliança que ele fazia com Deus. Verso 20 e 21 e verso 22, temos a expressão da aliança de Jacó com Deus. Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço,
e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí está, o voto de Jacó. Se Deus o protegesse, o conduzisse, o fizesse retornar, seria o seu Deus. E ele, por sua vez, lhe daria o dízimo de tudo. Aqui, pela segunda vez, se ouve falar de dízimo. E observe, o dízimo não é da lei. Dízimo é antes da lei. Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E Jacó, para quem deu o dízimo? Não tínhamos um sacerdote constituído? Então ficam os mistérios. Mas observem que o dízimo, irmãos, não é obra da lei, é da graça. O que muitos não entendem e ficam baseados só na lei, mas é da graça que vem o dízimo. No Novo Testamento não é falado muito, só temos uma palavrinha de Jesus em Mateus 23, quando Deus diz que os fariseus davam dízimo de tudo, até coisas miúdas como a hortelã. E o Senhor disse: deveis dizimar também a misericórdia, o juízo, e não esquecer aquelas coisas. O principal não é o dízimo. Outras coisas são importantes, como a verdade, a justiça. São importantes, mas não pode esquecer também a parte do dízimo. É o ato de fé. São aqueles que são filhos de Abraão, porque estão cuidando de uma obra que é deles mesmos e é de Deus. Mas continuemos. Saliento ainda, que eu gosto muito dessa palavra, quando Deus diz para ele, verso 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Não te deixarei, não te deixarei, não te deixarei, sem que antes cumpra tudo. Os irmãos têm promessas de Deus? Nós às vezes esquecemos das promessas de Deus, mas o Senhor está nos seguindo, irmãos, passo a passo, instante a instante, e não larga de nós, enquanto não cumprir aquilo que prometeu. E nós precisamos, nesse particular, entender um pouco, e sermos como Timóteo, pelo menos na orientação que Paulo lhe deu: desperta o dom de Deus que há em ti. Nós temos promessas de Deus, temos algo que Deus falou conosco, e nós devemos trabalhar no sentido daquilo que Deus falou conosco, e a cada dia despertarmos a promessa, andarmos no passo de fé, como que corroborando com aquilo que Deus falou conosco. É a palavra de Paulo para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Continuando, vamos alcançar agora o capítulo 29, e Jacó chegando à Mesopotâmia, repito, é Padã Arã, aqui não usa o nome de Mesopotâmia, poucas vezes essa palavra é usada, é Padã Arã. E Jacó chega a um poço, onde rebanhos estão se ajuntando, os pastores estão recolhendo o rebanho, para no horário certo dar de beber às ovelhas. Ele toma informação de Naor, lhe dão notícia de Naor, da sua casa, e apontam a Raquel, que era pastora e que vinha trazendo o rebanho de seu pai. O pai de Raquel é Labão.
E observe que a citação de Jacó não usou o nome do pai imediato, usou a descendência, Naor, que era irmão de Abraão. Então, temos esse caso, família de Naor, mas já estava em netos ou bisnetos. E é quando então Jacó se dá a declarar a Raquel, capítulo 29, um outro romance bonitinho aqui também, que encontramos, do encontro de Jacó com Raquel, e depois Jacó sendo conduzido à casa de seu tio Labão, e lá então é recebido e começa a trabalhar para o seu tio, até o ponto que o tio diz: para aí, você está trabalhando para mim, mas qual é o teu salário? Ainda que fosse sobrinho, não era lícito ou não era justo Jacó trabalhar e não ter salário. E Jacó coloca o seu salário: vou te servir, trabalhar para você 7 anos, contanto que você me dê por esposa a sua filha Raquel. A história continua. Verso 20 diz: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Não foi namorar, experimentando enquanto vencia os 7 anos, não, viu? Costume antigo. Cada um no seu lugar até o momento certo de um ser dado para o outro. Esse é o modelo correto nas Sagradas Escrituras. Seguem os fatos. Tendo lido anteriormente, já conhecemos que Labão é cobrado, Jacó aflito, 7 anos. É hora então de eu receber Raquel. E Jacó diz para Labão que fizesse isso, e Labão quer dar uma festa primeiro. Vai dar uma festa, convoca todo mundo para aquela oportunidade alegre, em que a filha seria dada a Jacó. Mas o costume antigo, mas não é o costume de hoje, que os dois saem para a lua de mel, não é isso. O costume antigo é que a noiva com véu era conduzida, vamos dizer assim, ao quarto nupcial, e depois se levava o marido ou noivo pelo pai para o encontro com a noiva. E lá vai Jacó para o leito nupcial, achando que é Raquel, e de manhã cedo, surpresa, não é Raquel, é Leia. Por que isso? A palavra coloca em algum lugar que Labão tinha 2 filhas, a mais velha era Leia, e ela não era formosa, Diz a palavra no verso 17 que Leia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. De manhã cedo, Jacó vai tirar satisfação com o sogro. Foi enganado. E Labão apela para o costume de algumas terras. Não se dá a filha mais nova em casamento antes da mais velha. E Labão apressa a dizer: trabalha mais 7 anos, eu te dou Raquel também. Mas cumpre a semana desta, só a semana desta, conforme o costume de 7 dias dos 2 a sós, no caso Jacó e Leia, e depois eu te dou Raquel, e você trabalha para mim mais 7 anos. E isso aconteceu. E como naturalmente era de esperar, e era o anseio, o coração de Jacó, seu coração se apegou com Raquel. E aborrecia, a expressão é dura, né, irmãos? Jacó aborrecia Leia, uma esposa não querida, não desejada, não formosa,
fruto de um engano, e se vê agora Jacó com 2 esposas, totalmente contra a lei de Deus, contra tudo. Mas como tenho dito, não havia nenhum justo sequer, e o entendimento de Jacó que estava tudo certo. Não foi ele que procurou, o pai é que deu. E assim, Deus está vendo todas essas coisas. O que Deus vai fazer? A palavra diz que Deus vem atuar em nossa vida, não cobrando de nós as nossas transgressões, mas nos dando a oportunidade de sermos curados. Médico visitando um enfermo. Sempre foi assim. Deus vem ao encontro do homem, que ainda que pareça estar bem, não há ninguém bem por si mesmo, se não for conforme Deus falou com Abraão, andando na presença dele. A sequência dos fatos é que temos Jacó num matrimônio difícil, com 2 esposas, em que Leia era aborrecida, a palavra é esta, e Deus então faz o seguinte: fecha o ventre de Raquel e abre o ventre de Leia. O ventre de Leia gera, e vem um filho, outro filho, terceiro filho, quarto filho. E Raquel, tão amada pelo seu marido Jacó, entretanto, não gera nada, mostrando que Deus atua nessa área também. Dentro de tantas preocupações que nós temos, Deus nos pode dirigir. Se observarmos os nomes que Leia dava aos seus filhos, sempre é de uma mulher entristecida, que tinha filhos, mas parecia não ter marido. Os filhos dela são Judá, Simeão, leio de novo, numa sequência do mais velho e sucessivamente, Rúben, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros filhos. E ela diz, Rúben significando, eis um filho. Simeão, ouvindo, Deus está ouvindo. Levi, junto, agora meu marido ficará comigo, porque já estou dando o 3º filho. É a mulher que está ansiosa pelo marido que tem e não tem. E quando vem o 4º filho, dá o nome de Judá, parece que agora ela esquece um pouquinho essa luta com a sua irmã, na disputa do mesmo marido, e diz, agora louvarei ao Senhor. Judá significa louvor. Nesse ponto, observe 4 filhos já para Leia. Raquel se desespera, vai até Jacó e diz para ele, dá-me filhos, senão morro. E agora já estamos no capítulo 30, o verso 1. Dá-me filhos, senão morro. A resposta de Jacó não é suave, no verso 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E é quando, outra vez, as formas de agir dos homens não é a correta. Eles agem achando que estão fazendo o que é justo, legítimo, mas aos olhos de Deus, é quando então agora temos Raquel entregando para Jacó a sua escrava, chamada Bila, e dizendo para Jacó, entra a minha escrava e eu vou ter filho por ela, porque o filho da escrava pertence à senhora. E lá temos Jacó envolvido agora com 3 mulheres. E Bila dá para ele 2 filhos, Dan e Naftali.
E os nomes dos filhos são sempre uma disputa das mulheres, as duas esposas disputando o mesmo marido. Não bastasse isso, Leia, vendo que tinha cessado de gerar filhos, e vendo que Raquel deu a sua escrava para Jacó, corre lá, pega a sua escrava, que se chama Zilpa, e entrega para Jacó. Quero continuar tendo filhos, agora pela minha escrava, já que eu cessei. E assim temos Jacó com 4. Eu acho que é por isso que depois Jacó vai dizer: poucos e maus foram os meus dias, dias trabalhosos, com 2 mulheres dentro de casa, numa briga constante. Imaginem agora as escravas também. Imagine os filhos, nessa diversidade toda e na disputa das mães. E Zilpa deu a Jacó, Gade e a Aser, nomes que têm significados também, como por exemplo, o Dan é juiz, que Raquel disse, agora Deus julgou minha causa, me deu um filho pela escrava. Naftali, estou lutando lutas de Deus com minha irmã. Gade, Leia teve o filho pela escrava e dizia, fortuna, estou enriquecida de filhos. E depois vem Aser, estou feliz, muitos filhos dei para meu marido. Como é que Deus vê essas coisas, hein? Na sequência, vamos ter que Deus depois tem dó, outra vez, de Leia, e dá para ela mais 2 filhos. E os filhos dela vão ser Issacar e Zebulon, significando Zebulon morada. Agora o meu marido vai morar comigo. Continuava na luta pelo marido. Assim, Leia dá a Jacó 6 filhos. No caso, Bila 2, Zilpa 2, total 10. Jacó está com 10 filhos. Felizmente, na bondade de Deus, passado todos esses anos, Deus se lembra de Raquel e tira a vergonha de Raquel e lhe dá um filho. E este filho é José. E o nome José significa o quê? Aumentador. Deus aumente os filhos. Continua as irmãs ainda em luta, querendo dar ao marido filhos e entendendo que desta forma estariam conquistando definitivamente o marido para si. Nesta passagem toda de geração de filhos, chega o tempo em que vence o período de 14 anos. E Jacó vai a Labão, terminou meu compromisso, 7 por Leia, 7 por Raquel, já está pago, agora posso ir embora. E Labão apressa-se em dizer, não, fica comigo, Deus tem me abençoado, porque desde que você chegou, está se multiplicando o meu rebanho, fica comigo, agora trabalhe mais comigo e vou te dar um salário, peça o salário. Jacó, nesse ponto, vamos dizer assim, desabafa, dizendo que 14 anos trabalhou, não teve sossego esses 14 anos, lutando pelo rebanho de Labão, nunca uma res morria e ele não deixava de pagar, nunca desfrutou de uma ovelha do rebanho para se alimentar dela, só trabalhando incessantemente em frio, em calor, na vigília da noite, para não faltar a Labão das suas ovelhas, do seu gado.
e assim combinam. E a combinação é que, segundo o projeto deles, iria agora Jacó separar todo o rebanho de Labão. Ia continuar cuidando de um rebanho, ainda de Labão. O que nascesse malhado, listrado e mais alguma condição para os cordeiros seria dele. Mas os que não tivessem malhas, listras, aí sim, seria de Labão. E Labão aceitou, tá bom. Fica assim. O que nascer de agora para frente, listrado, malhado, e será seu. O restante é meu. E vamos ter agora, irmãos, uma passagem também interessante, que a partir de então o gado começa a só dar listrado e malhado. E vemos Jacó outra vez com esperteza, porque toda vez que acontecia o caso da geração da cria, Jacó colocava diante das fêmeas varas cortadas, como que trazer um efeito de listras, de malhas, para que, olhando para as varas diante do coxo, elas gerassem a cria e ficasse impregnado na cria as malhas e as listras. E assim acontecia. Quando as fêmeas ficavam fracas, ele tirava as varas assim cortadas e deixava ela continuar dando, e assim a geração posterior mais fraca era de Labão. Não vinha listrado nem malhado. As fortes ficavam com ele e eram listradas e malhadas. Lógico, Labão notava isso hoje, mas agora está tudo vindo listrado e malhado. E mudava o salário. Não, agora vamos mudar, vamos fazer assim. De alguma forma ele mudava. E diz a palavra que ele mudou 10 vezes o propósito. Ele queria correr atrás do prejuízo, mas não dava certo. O que se combinava que seria de Jacó é o que o gado dava. Com isso aumentava o gado, agora de Jacó, que iniciou com nada. Era o que iria ser gerado depois. Está ficando Jacó enriquecido. Até um ponto que todo mundo começa a observar. Os cunhados de Jacó começam a dizer: ah, Jacó está roubando nosso pai. Jacó está ficando rico. Inveja. Pronto. E o próprio Labão já começou a ficar olhando para o Jacó assim, meio temeroso, porque todas as bênçãos que antes eram para ele, agora estavam indo para Jacó. É quando Jacó decide então partir, ir embora. Nós falamos desse jeito e parece que Jacó decidiu por si mesmo partir de volta para a sua terra. Mas na verdade o que estava acontecendo é que Deus falou a Jacó: volta agora. No capítulo 31, podemos ler neste momento, verso 3, temos esse escrito: e disse o Senhor Deus a Jacó: torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Deus mandou. Verso 4 em diante, ele manda chamar as esposas. Observe que chama a esposa a Raquel e a Leia. As escravas não eram tidas como esposa, aquela ideia antiga que uma deveria ser esposa, ainda que Jacó está com duas. E o restante era concubina. E diz para elas que Deus tinha falado com ele para retornar. E além do mais, o rosto de seus cunhados e sogros já não eram mais favoráveis a ele. Ele queria partir. As duas mulheres esposas dizem: não tem mais nada aqui.
o gado que temos é nosso, os filhos são nossos, iremos junto embora. As esposas também estão animadas em ir embora, não ficar mais ali. Mas eu quero ler no capítulo 31 uma outra passagem. No verso 10 do capítulo 31, quando Jacó revela uma coisa. No verso 10 leio: E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Quando Jacó pediu o salário, listrados, malhados, etc., ele não pediu de si mesmo, ele pediu por quê? O anjo, da parte de Deus, tinha avisado a ele: olha, percebe, agora Deus vai te dar a bênção, trazendo justiça nessa questão do Labão, mas observem, se os bodes que cobrem são listrados, malhados, o que vai nascer vai ser listrado e malhado. Foi quando Jacó pediu: o que tiver agora que for listrado e malhado é meu. E Labão concordou. Aquele assunto de cortar varas, marcar varas, fazer desenho com as varas, para que as crias dessem malhado ou listrado, não precisava. Não estão entendendo que não precisava? Porque Deus já tinha dito que seria assim. É quando alguém quer ajudar Deus e acaba parecendo esperteza humana. Se Deus falou, vai acontecer. Basta crer, não precisa ficar ajudando Deus, não. Mas Jacó teve essa ideia de fazer alguma coisa para contribuir para a continuidade do rebanho, dar listrado e malhado, etc. Não precisava, Deus já tinha mostrado que seria assim. Mas tá bom. E aconteceu que, no momento em que Labão viajou para tirar a lã das ovelhas, tosquiar as ovelhas, Jacó, por outro lado, fugiu com as suas esposas, com seus filhos, com seu gado, e vai embora, retornando. Só que, infelizmente, quando ele está indo embora, levando tudo que é seu, Raquel, ainda que amada por ele, vai lá e rouba os ídolos de seu pai Labão, mostrando que aquela geração já estava com ídolos. Labão tinha ídolos. Se temia o Deus verdadeiro, entretanto tinha também os seus ídolos. E Raquel era inclinada à idolatria. E lá vai Jacó com tudo que é seu e os ídolos que não eram dele, indo embora. Os fatos, como nós podemos entender, Labão vai ser notificado de que Jacó fugiu. Labão sai ao encalço de Jacó e o encontra nas montanhas de Gileade. Estamos no capítulo 31. O que vai acontecer agora? Apesar daquele assunto de parentesco, irmãos, os homens eram muito brutos. O que certamente poderia acontecer ali é que Labão, armado com os seus servos, poderia matar Jacó, levar as filhas, os netos de volta e a fazenda de volta, e achava que estava muito bem.
Mas acontece, verso 24, capítulo 31, que Deus mais uma vez intervém. Porque diz assim: veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Por que nem bem, nem mal? Não podia falar bem, porque tinha os ídolos lá, algo estranho. Não podia falar mal, porque é abençoado por Deus. O interessante é que Labão atenta. Na sequência desse capítulo, Labão chega mais suave, no encontro com Jacó, e vai questionar: por que fugiste? São minhas filhas, são meus filhos, os netos. Não deixou que eu os despedisse com festa, com alegria, que eu beijasse os meus filhos, os netos? E Jacó vai explicar: eu vi o rosto seu que é o contrário, os cunhados são tudo contrário. Eu falei: daqui a pouco eu estou em perigo, vão embora. E Labão pergunta: mas por que você roubou meus ídolos? E Jacó diz: com quem você achar os ídolos, não viva este. Era sentença de morte. E Labão vai mesmo, vai investigar, tenda por tenda, revira tudo procurando seus ídolos. Ao entrar na tenda de Raquel, Raquel usa o artifício de se sentar, dizer que está no seu período mensal, que perdoasse o pai dela, ela não se pôr de pé na entrada dele, porque estava assim. E o pai procura tudo ali, menos onde ela estava sentada, e o lugar onde ela estava sentada por baixo estava escondido os ídolos. Raquel também, né? Tem as suas formas de agir não muito boas. Ainda bem que escondeu, senão qual seria a sentença sobre ela? Olha, irmãos, como entra o mal facilmente na família de Jacó. Fácil. Parece tão natural, tão fácil, não tem problema. E os ídolos estão lá na casa de Jacó. Mas depois disso, Labão não encontrou nada. Mais uma vez, Jacó se desabafa com seu sogro, reclama tudo o que tinha acontecido, o seu esforço, que parece não foi reconhecido. Mostra que Deus é quem estava julgando tudo, e que foi Deus que impediu de Labão fazer o mal para ele, quando o advertiu, para que não lhe falasse nem bem e nem mal. E que 10 vezes tinha trocado o seu salário, mas não importava. Ele mudava tudo, mas Deus também continuava abençoando a Jacó, apesar daquela adversidade. Por fim, os dois entram em pacto, fazem aliança, e o que Labão pede certamente é que Jacó, de forma nenhuma, viesse a oprimir as suas filhas quando estivesse longe. De forma nenhuma. E que Deus seria juiz nessa questão. Labão não estando lá, mas Deus julgasse e visse qual seria o tratamento de Jacó para com suas esposas, filhas de Labão. O juramento é feito e segue-se o tempo. Cada um toma o seu caminho, Labão voltando para Pandã Arã, e Jacó com todo o seu grupo de pessoas, rebanho, caminhando de volta para Canaã. Com isso, o tempo que Jacó ficou com Labão foram 20 anos. 7 anos para cada esposa, 14. E 6 anos pelo seu salário, pelo rebanho que o enriqueceu naquelas terras.
E chegamos, por fim, ao capítulo 32. Capítulo 32. Jacó no seu caminho. Verso 1. E foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Esse nome significa dois bandos, dois grupos, dois exércitos. Observe que interessante, os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Isso não é perceptível, não é a olhos vistos, mas Jacó desta vez viu. Por que é que Deus teve essa atitude, permitiu isso para Jacó? Naturalmente pelo fato que vai se seguir. Mais um amparo a Jacó, dizendo que Deus tinha os seus exércitos por perto. Mas parece que Jacó não entendeu bem a mensagem, porque fica preocupado: estou voltando, e quem é que me espera lá em Canaã? Esaú com toda a sua ira. E Jacó, outra vez, ardiloso. Isso vamos notando que ele sempre tem uma espertezazinha. Manda um grande rebanho de gado à frente dele para dar a Esaú, e com palavras certas na boca dos servos: digam isto: seu servo Jacó está voltando e quer agradar ao seu senhor Esaú com este presente. Está procurando agradar mesmo a Esaú, porque sabe que o negócio está perigoso. Os mensageiros vão e voltam com a resposta. A resposta não é o que Esaú disse, mas o que Esaú estaria fazendo. Esaú já está vindo com 400 homens. Ou seja, Esaú ajuntou o que tinha de força, de homens de batalha, de guerra, de luta, e foi ao encontro de Jacó. Então Jacó falou: 400? Não precisa tanto. Sendo que Jacó estava lá com uma turminha de criança, alguns empregados, e Jacó fica temeroso. O verso 7 diz assim: então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro escapará. Já começa as suas providências. Vamos repartir. Um vai para um lado, vai para o outro. Se ele vier aqui, o outro escapa. Mas o mais certo é o que ele fez no verso 9. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Agora sim ele vai para o lugar certo. Vai clamar a Deus. Ele vai clamar a Deus. As promessas de Deus, irmão, são para nós como que um trunfo, um penhor que Deus deixou conosco. A gente pega a mesma palavra que Deus falou e devolve para Deus. Deus, você falou? Você não falou isso que ia me abençoar assim, assim? Você não falou que ia acontecer isso na minha vida? Deus, aí ó. Aí vem um aperto, aí apela para aquilo que Deus falou. O Senhor falou. Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Deus não muda. Mas mesmo assim, clamando Jacó a Deus, ele continua com as suas providências, os seus artifícios. Bom, continua a palavra. Verso 13 do capítulo 32. E passou ali aquela noite, e tomou do que veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, depois verei a sua face. E agora outro presente vai ao encontro de Esaú, é o segundo já. E continua,
Verso 24. As sequências, as providências de Jacó são aquelas de sempre, arrumando um jeito para ver se humanamente escapava. Verso 24. Jacó, porém, ficou do lado do ribeiro, tendo despedido tudo mais à sua frente, e lutou com ele um varão, diz o verso 24, até que a alva subia, até que amanhecia o dia. Vendo que não prevalecia contra ele, Jacó segurou-se firme naquele homem, que na verdade era um anjo. O anjo tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse o anjo: deixa-me ir, verso 26, porque a alva, amanhã, chegou. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Pergunto: um anjo luta com um homem e o homem consegue reter o anjo? Não existe isso, irmãos. Salmo diz que os anjos são magníficos em poder, e não são seres carnais, são seres celestiais. O sentido que temos do anjo lutar com Jacó e Jacó conseguir deter o anjo, é que esse anjo naturalmente veio na força, na medida da força de Jacó. Deus é justo, colocou par a par. Mas o bonito é aquilo, irmãos. Jacó ama a Deus, luta com todas as forças pelas coisas de Deus. Assim vão tomar uma outra palavra no Novo Testamento: Deus não permite vir sobre nós prova superior à nossa força. Então, toda vez que vier a dificuldade, vamos saber, Deus está no negócio. Vem dele ou não vem dele, mas nada virá superior às nossas forças. Precisamos lutar com toda a nossa força, e certamente o anjo não vai conseguir sair da nossa mão, não. Ele vai ter que nos abençoar. É a luta do homem pelas coisas de Deus, resistindo à tentação, procurando ser fiel a Deus em qualquer situação. Nada será mais forte do que ele. E assim, aconteceu finalmente, no verso 27, que o anjo disse para Jacó: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse o anjo: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aqui que eu acho bonito, irmãos, é outro entendimento para a gente conhecer os mistérios de Deus. Quem é de Deus? O nome Israel, somos Israel de Deus, mas quando é que nós somos Israel de Deus? Quando nós lutamos com Deus e prevalecemos. Cuidado, é com Deus, não é contra Deus. Jacó, em todo o tempo, com os homens e com Deus, lutava. E Deus aqui, através desse anjo, disse: você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. Isso é que é o bonito. A pessoa de todas as formas lutar para ter a bênção de Deus, com os homens e com Deus mesmo. Com Deus nunca vai ser luta no sentido físico. É aquilo de guardar a fé a qualquer situação, ainda que adversa. Esse é Israel, irmãos, o que luta com Deus e prevalece. Cuidado, há um povo lá na Palestina que chama Israel. Aquilo lá não é Israel de Deus, porque não estão lutando com Deus, estão lutando para manter lá uma nação. Mas todo aquele, em todo lugar, de todo povo, língua, tribo e nação, que luta pelas coisas de Deus, esse é Israel de Deus. Aí tem um nome, tem um significado, que precisamos guardar conosco. É uma batalha constante. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Continuando, nós vamos ver aqui que o anjo por fim o abençoa,
ele quer agradar ao anjo, perguntando qual é o nome do anjo, naturalmente para depois o honrar, fazer uma oração ao anjo que lhe abençoou. O anjo não dá nome nenhum. Adorar, servir, venerar, cultuar é só a Deus. Então o anjo não dá o nome dele. Precisamos ter essa ideia, ó. Não dava o nome, para que não caísse no caso de idolatria. Jacó seria tentado a ficar cultuando o anjo, além do Deus verdadeiro, ao anjo que o abençoou por último. E vai então Jacó agora mancando, mas alegre, chamando aquele lugar onde estava no ribeiro de Jaboque, chamando aquele lugar de Peniel, que significa vi a face de Deus. E diz, vi a face de Deus e a minha alma está salva. Porque agora ele está certo que nada lhe vai acontecer, porque o anjo de Deus lhe abençoou expressamente naquilo que ele estava temendo, de morrer pela mão de Esaú, o seu irmão. Os fatos seguintes, no capítulo 33 em diante, nos mostra que Jacó, por fim, vai ao encontro de Esaú, seu irmão, que vem com 400 homens, naturalmente armados, e Jacó, mais uma vez, com preocupação, manda na frente as escravas com seus filhos, uma por uma, como que numa comitiva, todo mundo ensinado por Jacó. Lá vai, por exemplo, Zilpa com os filhos dela. Você cheguem lá e se prostrem diante de Esaú e diz, aqui estão teus servos, Zilpa e os filhos de meu senhor. Vamos imaginar assim, só para quebrantar o coração de Esaú. Não precisava, ele já estava abençoado por Deus, mas ele continua nesse processo. Depois vai Bila, depois vai Leia, e por último ele reserva quem? A queridinha dele, a Raquel, com o Josézinho, que estava pequenininho, ficou por último, e ele por derradeiro. Todos indo, se prostrando diante de Esaú, e por fim ele mesmo vai encontrar com Esaú. Nesse momento o coração de Esaú já não estava aguentando mais nada, né? Pela obra de Deus e pelo artifício também do Jacó. Eu coloco 99,999 mais 1% lá nas providências de Deus. E não no que Jacó, na verdade, estava fazendo. Pronto. E Esaú fica comovido, abraça o irmão, naturalmente aquilo lá, nesse momento, é esquecido. Esaú, por fim, vai ao seu caminho, vai para a terra de Edom. Observe, o nome dele é Esaú, depois foi trocado para Edom. A terra onde ele veio a morar, de fato, era um lugar de sem orvalho, vamos dizer assim, eram montanhas secas, deserto. E como é que esse homem vivia com toda a sua turma no deserto? Era na base mesmo da espada, conforme Isaac tinha profetizado, na bênção que deu. Vai para a terra de Edom, que tem o seu mesmo nome, terra essa que depois é chamada de Seir, pelo que também se refere à descendência de Esaú, como descendente de Esaú, descendente de Edom, os edomeus, ou os moradores de Seir. Muda muito os nomes na Bíblia, irmão, mas refere-se ao mesmo povo e à mesma região, que é a descendência de Esaú. No capítulo que estamos, 33, no verso 17, Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Sucote é tendas, porque ele fez tendas, estendeu as tendas para a sua morada, Sucote. Mas verso 20, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Aí começa o nome Deus de
Israel. Deus daquele que luta com ele e prevalece. A expressão de Apocalipse não é essa. Deus de Israel. Qual é o Deus de Israel? É o Deus daquele que luta com Deus, daquele que lhe é fiel até a morte. O que vencer será guardado, protegido por Deus. Deus será o seu Deus. Esse sentido que tem que ficar firme. Muitos ficam presos nas religiões, nos seus méritos. Não tem outro mérito, senão amarra a Deus, conforme o próprio mandamento, que depois vamos ouvir. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Isso aí traduz a vida de Jacó. Homem que amava a Deus, queria Deus de qualquer jeito. No nosso julgamento, algumas coisas reprováveis, mas acima de tudo, a eleição de Deus. Não vamos chamá-lo de enganador, desprezando o que está acima de tudo, o projeto de Deus na sua vida. Vamos fazer menção só mais um pouco no capítulo 34. Temos uma certa infelicidade. Entre os muitos filhos de Leia, ela também teve uma menina, Diná. E Diná, sendo crescida, capítulo 34, tu diz que ela saiu para passear pela terra. Que passeio ruim. Alguém a tomou, a forçou, a humilhou, pronto. Está uma situação delicada. Serve para nós também, né? O sentido de passear pelo mundo aí, é um perigo. No sentido individual de cada um, mulheres ou homens mesmo, ou no sentido da igreja, não pode sair para passear pelo mundo. Cuidado. E Diná vem a cair nessa situação vergonhosa, ser humilhada desta forma. Mas o que acontece na revelação desse capítulo, capítulo 34, é que o rapaz que a tomou ficou enamorado dela. E este rapaz vai ao seu pai e pede ao pai para pedir a Jacó a Diná em casamento. Quando Jacó tem ciência que sucedeu este mal para sua filha e que a sua filha estava lá na casa do outro e que o assunto é tratado em família com os 11 filhos de Jacó, os filhos estão irados. Os filhos de Jacó, irmãos de Diná, humilharam nossa irmã. Isso não se faz. Mas o pai do rapaz lá vem ter com Jacó e pede: me cobra um dote, aumenta o dote, eu vou te dar, mas dê a sua filha por esposa de meu filho, que está namorado dela. O argumento dos filhos de Jacó é que não podemos dar nossa irmã para um incircunciso. Lembre-se da circuncisão, lembre-se do pacto de Deus com Abraão, que deveria naturalmente ser seguido por Isaac e depois por Jacó, ainda que isso não é citado no meio do caminho, nas narrativas diversas. Mas os filhos de Jacó, os 11, estão nesse princípio, são circuncidados. O cananeu, chefe daquela família, diz: não é por isso, também seremos circuncidados. Então combinam. Então, vocês se circuncidam, aí nós vamos dar a nossa irmã para a esposa dele. E tudo bem. Ai, irmãos, circuncisão não é coisa de brinquedo. Não é o ato em si, é o pacto. É o pacto com Deus. Aquilo tem um significado. Não adianta repetir o ritual de um pacto se o sentido não está nos termos do pacto. É toda geração servir a Deus e não casar com Diná. E o que acontece? Tinha que acontecer. Aquela família de cananeus
todos os homens de lá passam pelo processo da circuncisão. O ritual é da aliança de Deus com Isaac, mas eles não estão fazendo uma aliança com Deus. E acontece que eles, naquele processo operatório, chegando o dia mais grave, em que a ferida está mais sensível, pronto, os filhos de Jacó invadem as terras dos cananeus lá e matam todos. E retiram a Diná e saqueiam os bens dos cananeus. Que coisa feia! Isso é um bando de bárbaros. Irmãos, por favor, quem é justo? Quem é justo? Não há um justo sequer. A turminha do Jacó não é coisa fácil, não. Jacó não admite isso, não aceita isso, censura esta ação e tratam de sair dali, porque já se tinham feito aborrecíveis aos olhos dos cananeus outros, e vai embora, vai à frente. Eu quero, entretanto, considerar uma coisa: tem coisas erradas, irmãos, isso é errado, mas o que estava fazendo também era usar um ritual das coisas de Deus para a vida normal. Nós não podemos misturar o santo com o profano. As coisas dessa vida é dessa vida. As coisas de Deus é com Deus. A circuncisão, o ritual da circuncisão é pacto de Deus, para ser usado nas coisas de Deus e não em termos de casamento. Será que neste mundo não tem muita gente querendo casar com Diná por aí, dizendo que vai ser crente, vai passar pelo batismo nas águas? Eu vou ser da sua igreja também, não por causa de Deus, mas por causa do casamento? Continua a mesma coisa, vai dar em morte, porque diante de Deus isso não é aceito. Pode batizar, pode ter cartão de membro, mas no céu não entra. Só entra no céu quem aceita Cristo Jesus de todo o coração, e não como pretexto para ter liberdade de namorar e depois casar. Não adianta. Continua as partes figuradas também dentro da palavra de Deus. Para usarmos a palavra que Jacó disse, está no verso 30 do capítulo 34. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra. Porque quem liderou toda aquela matança foi Simeão e Levi. Mais tarde vai ter uma palavra pronunciada sobre isso. Jacó não vai esquecer isso, não. Jacó vai voltar a este assunto, censurando seus filhos pela ação que fizeram. Estava tudo errado, mas esta ação também era um erro. Nós vamos estar interrompendo agora, concluindo o capítulo 34, e na continuidade iniciaremos o capítulo 35 de Gênesis. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.